Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro de tudo, hoje é Dia Mundial do Livro, então feliz Dia Mundial do Livro. Boas leituras pra você. E caso você tenha Instagram, Twitter, qualquer coisa assim, o pessoal acho que tava postando fotos das estantes com a hashtag shelf pra comemorar o Dia Mundial do Livro, então participe também. E se quiser, o link do meu Instagram tá ali embaixo, você pode ver a foto que eu postei. E, enfim, hoje eu vim falar sobre estes dois livros aqui, que são da série Minha Luta, que são A Morte do Pai, que é o volume 1, e o Um Outro Amor, que é o volume 2. E antes que alguém me pergunte, sim, eles são de tamanhos diferentes, não, eu não sei por que eles fizeram isso, sim, isso me incomoda, tá? Bom, enfim. O segundo volume é lançamento da Companhia das Letras, agora desse mês, e eu acho que esse aqui foi publicado nessa época, no passado, mais ou menos. Bom, o que é essa série? O Karl Ove Knausgaard é norueguês e eu não tenho a mínima ideia se eu tô falando desse nome certo. Já tinha escrito 2 romances e acho que um livro de tipo um ensaio sobre anjos. Quando ele resolveu começar essa série que vai falar sobre a vida dele. Então é uma espécie de livro de memórias muito grande que eles dividiram em 6 partes. Acontece que quando ele estava entregando tudo isso pro editor dele, eles tiveram uma preocupação legal com o fato dele estar citando nomes de pessoas que ainda estão vivas e nem sempre no melhor dos contextos. E eles entraram em contato com essas pessoas perguntando se essas pessoas permitiam ou não que elas fossem citadas no livro, e a maioria das pessoas não quis. E ele teve que então mudar muita coisa. E por muita coisa não é só o nome, né? Ele não só coloca lá, sei lá, João pra Pedro. Mas ele também tem que tornar a pessoa não reconhecível mesmo com o nome trocado. Então, diz que ele até fundiu alguns personagens. Enfim, teve ali um trabalho um pouquinho maior de fazer alterações mesmo na obra, né? Então, é difícil dizer se isso aqui é um livro de memórias, se é um romance e, enfim, o que é. Então, como eu falei, também são 2 partes. Aqui a gente já tem 2 no Brasil. Espero lançar as outras logo. Bom, a história dos livros não é exatamente linear. Então, ele começa e vai, enfim. Quando, por exemplo, tá contando a história de um jantar na casa dele e alguém vai lá jantar também. E daí ele lembra de como ele conheceu essa pessoa, de alguma coisa importante que ele viveu com ela. Nananã, nananã. Aí ele volta pro jantar e daí ele vai fazer isso com a outra pessoa. E daí ele vai falar sobre a comida que ele tá fazendo. Então, assim, a história vai variando muito. Eu não diria que ela chega a ser um fluxo de consciência, porque eu acho que as alterações não são tão rápidas quanto é em Clarice Lispector, por exemplo. Ele, por exemplo, então a gente tá nesse jantar, vou usar o mesmo exemplo, e chegou essa pessoa, então eu vou contar como que eu conheci essa pessoa, então vai lá 10 páginas, aí algo importante que eu vivi com essa pessoa, mais umas 10 páginas, daí volta pro jantar, e não é assim, as alterações de pensamento não são tão rápidas, tão imediatas. Curioso porque os livros têm temas principais, mas a gente sabe muito mais sobre a vida dele do que esse tema principal. Então, a gente sabe, por exemplo, o que vai ainda acontecer pra frente, porque ele escreveu em algum momento algo do momento que ele tá escrevendo o livro. Então, você vai montando uma visão muito ampla dele, com esses pedacinhos todos. Bom, o primeiro livro vai focar na morte do pai. Mas eu acho que além da morte do pai, é um momento que pra ele significa um pouco. Também ele vai contar o momento em que os pais se separaram, então é um pouco a morte daquela constituição certinha da família. E, enfim, tem todo. Pra mim, esse livro tem todo um sentimento de ruptura em vários momentos. Mas a morte do pai dele é um momento bem chave do livro. E eu adoro essa capa, eu acho essa capa
lindíssima e é muito relativa, acho que a casa onde ele morava no começo da adolescência, ali, final da infância, começo da adolescência dele, e pelo jeito que ele fala, eu imaginaria algo tipo isso mesmo. Enquanto o segundo volume vai focar mais na esposa dele, como que os dois se apaixonaram e como eram esses primeiros dias até quando eles começam a ter filhos e as coisas não são mais tão fáceis assim. E eu me apeguei muito a ele nesse primeiro livro. Eu queria abraçar ele, tipo, sério, vai dar tudo certo, fica calmo. O segundo livro tem momentos muito bonitos, muito apaixonados, ao mesmo tempo que tinha algumas vezes que eu ficava com muita raiva dele, porque ele começava a ficar assim com raiva da vida, com raiva da esposa, com raiva dos filhos. E esse aqui é curioso, porque parece que você conhece tão bem esse personagem que você meio que se sente nesse direito de sentir raiva dele, de querer brigar com ele também. E eu acho que é uma coisa muito interessante da escrita que ele consiga passar tantos sentimentos pro leitor, pelo menos pra mim, assim, eu achei impressionante que ele conseguiu me transmitir tudo isso com o livro. No meio desses grandes acontecimentos, né, da morte do pai, do se apaixonar, ele vai contar coisas bem cotidianas, dele no mercado, do que ele acha do mercado, dele caminhando com os filhos, dele indo comprar cigarro, coisas desse gênero. E então tem todo um contexto muito grande, você meio que sabe detalhes do cotidiano desse cara, assim. Eu, desde que comecei a ler e gostar dos livros, eu fiquei me perguntando por quê, né? O que neles faz com que eu tenha gostado tanto. E é muito difícil saber. Eu não sei exatamente dizer pra vocês por que eu gosto desses livros, porque às vezes é muito eu amo o personagem. Eu não amo o personagem. Eu vivo tendo raiva dele, principalmente no segundo volume. Ou, nossa, a escrita faz frases sensacionais. Eu acho que ele escreve bem. Ele escreve de uma maneira muito fluida, mas não tem exatamente frases sensacionais ou coisas assim. Ou o roteiro, porque a história é muito bonita. Não, a história é absolutamente normal. Coisas que acontecem realmente na vida de basicamente todo mundo. E é muito difícil dizer por que eu gosto desses livros. E eu comecei a ler algumas coisas e eu acho que é um sentimento relativamente comum. A Zadie Smith, aqui atrás do segundo livro, tem esses textos, né, que eles pegam de jornais e resenhas e afins. E a Zadie Smith escreveu no The New York Review of Books o seguinte, é algo que eu concordo bastante. É notável a habilidade de Karl Rove de estar presente em sua própria existência, ao mesmo tempo que tem consciência dela. Cada detalhe é descrito sem vaidade ou adorno, como se a escrita e a vida estivessem correndo juntas. Ficamos completamente imersos, vivemos a vida dele com ele. E essa capacidade de imersão dele, pra mim, é muito forte. É algo, eu acho que é isso que faz com que você goste tanto do livro no final das contas, porque ele te suga, você tá ali junto e isso é bastante impressionante. A primeira revista Mapa, que é uma revista que começou agora, já tem o segundo volume, saiu também. Tem duas matérias, duas resenhas, dois textos, enfim, sobre essas obras. O primeiro sobre A Morte do Pai e o segundo sobre Um Outro Amor. E o autor do primeiro texto fala algo também parecido com o que a Zadie Smith falou, que é: você passa 500 páginas lendo sobre eventos grandes e pequenos, dramas mais ou menos importantes, coisas relevantes e irrelevantes, ou que pareciam irrelevantes até topar com o norueguês, e algo acontece com você. Difícil dizer exatamente o que é. Então, eu acho que esse sentimento que dá no leitor, no fundo, acaba sendo a coisa mais chamativa da obra. Mas eu não tenho certeza, gente. Assim, é o mais perto que eu consegui chegar de um porquê que eu gostei tanto desses livros.
Eles são gordinhos, eu sei que na edição original os 6 juntos dão 3.600 páginas. Esses aqui tem de 500 para 600, assim. E, enfim, estou extremamente ansiosa pelos próximos 4, com certeza vou continuar lendo. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar certinho pra vocês um pouquinho dessa história, um pouquinho do porquê que esse livro parece tão interessante. E quem já leu, me diz o que vocês acharam, se vocês também gostaram tanto assim, ou não, se isso não aconteceu com vocês também. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.